Olá, estudantes do sexto ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos produzir textos curtos em língua inglesa e vamos aprender a descrever também nas imagens ali, parts of a house. Nós vamos aprender a descrever então alguns desses cômodos, certo? Em sua casa, você dorme em um quarto compartilhado ou só tem você no seu quarto? O seu quarto só para você? Você saberia descrever então o seu quarto usando vocabulário em inglês? Pare e pense agora. Pense em tudo que você tem lá no seu quarto, seja ele com um irmão, uma irmã, alguém. Você conseguiria descrever em inglês todos os itens que tem lá? Vai pensando. O que será que precisamos saber para descrevermos um cômodo na nossa casa em inglês? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Vamos descobrir juntos? Então, vamos lá. Mas para isso, vamos precisar então relembrar quais são as partes da casa em inglês. Observe a figura no próximo slide e escreva os cômodos aí no seu caderno. Então, a teacher trouxe para vocês a imagem de uma casa e aqui eu já completei 2 itens, que é a chimney, a chaminé e o roof, o telhado. Agora vocês vão escrever as partes da casa, os cômodos. Nós temos o banheiro, aqui nós temos a cozinha, a sala de estar, um quarto e uma sala que é lá em cima na casa que nós chamamos de ático. Então, pensa bem, porque você conhece todas essas palavrinhas e escreva aí no seu caderno. Dá até tempo de você fazer um desenho bonitinho e colocar todas as informações. Já já nós vamos conferir.
Vamos conferir juntos? Conseguiu fazer aí o seu desenho, escrever as suas palavrinhas ou achou melhor só escrever? O que é importante que a teacher quer que vocês façam agora? No momento que nós formos corrigir o exercício, observa se você colocou todas as letrinhas, se dobrou as letras Os, se não esqueceu nenhum H aí no meio, que são palavrinhas, letrinhas que nós não somos acostumadas a incluir, né, a falar na nossa língua portuguesa e às vezes o nosso cérebro lá esquece dessa informação. Então é importante, sempre que você for escrever em inglês, de conferir depois para ver se está tudo certinho, ok? Então vamos lá. Nós temos então o primeiro cômodo, a teacher vai começar por aqui, o bathroom, banheiro. Observe. Olha lá, o TH e os dois Os juntos, bathroom. Depois, nós temos a kitchen, kitchen, a cozinha. Já aqui embaixo, nós temos living room, living room, a nossa sala de estar. Aqui em cima, nós temos bedroom, um quarto, né? Bedroom. E, por último, aqui em cima nós temos o attic, attic, que é o ático, muito parecido então, né, com essa palavrinha da língua portuguesa, ok? Lembraram então, observou-se na dobra aí das letrinhas, dobrou as letrinhas Os, a letrinha T aqui do ático, percebeu se está tudo certinho aí? Vamos dar continuidade. Como nós mencionamos anteriormente, um dos objetivos dessa aula é nós aprendermos a descrever um quarto ou um cômodo da nossa casa em inglês. Para isso, vamos tomar como exemplo o quarto da escritora Anne Frank. Você sabe quem foi a Anne Frank? Bom, a Anne Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Aquele assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus lá durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank morreu aos 15 anos e se tornou mundialmente famosa com a publicação do seu diário, no qual ela escrevia as experiências do período em que sua família se escondeu da perseguição aos judeus. O seu professor de língua portuguesa já pediu para vocês lerem o diário de Anne Frank? Aqui ela conta por dia, ela faz um diário mesmo, sobre o momento que ela ficou escondida lá, quando eles estavam fugindo, ela e a família dela estavam fugindo, né, de toda essa situação. Aqui, ó, é o quarto onde a Anne Frank estava escondida durante esse período. Nós temos um exercício para fazer. Look at the picture, olhe bem a imagem, and write the names of the furniture you can see in Anne Frank's bedroom. Então você vai observar todos os detalhes e vai colocar o nome das mobílias que você consegue ver aqui no quarto da Anne Frank. Então observe bem e escreva as mobílias que você está vendo. E já já nós vamos conferir juntos.
Vamos conferir? Conseguiu observar os detalhes aqui do quarto da Anne Frank? Então, olha lá. A teacher já vai deixar aqui a resposta. Então, nós temos bed, nós temos two beds, né? A gente poderia utilizar aquela expressão. There are two beds. Tem duas camas. Chair, olha só. Two chairs, então, there are two chairs. Essa aqui, ela tá viradinha, então, às vezes, vocês não podem ter identificado ela. E desk, there is one desk. Então, tem aqui no quarto dela, então, uma mesa, uma escrivaninha, né? Que nós observamos aqui na imagem, está o diário com uma caneta, que era ali onde a Anne Frank, então, fazia todas as anotações dos dias dela, ok? Então, essas são as informações que nós estamos vendo aqui no quarto da Anne Frank. Dá para observar também que ela encheu aqui de posters. Não podemos esquecer que a Anne Frank, por mais que ela estivesse vivendo, né, estivesse ali escondida, vivendo uma situação, ela era uma adolescente. Então, ela tinha ainda os gostos dela e ela conseguia colocar algumas imagens e deixar guardado para deixar ali, né, o dia dela um pouquinho melhor. Bom, agora nós vamos completar com there is e there are. A teacher, quando estava corrigindo o exercício anterior com vocês, já utilizou o there is e o there are. Mas coloquei aqui algo para vocês lembrarem. Então, quando vocês forem identificar coisas no singular, nós vamos escrever there is. E quando formos identificar no plural, vamos colocar there are. Então, bastante observação. Letra A, two beds. There is or there are? Letra B, a teddy bear on a chair. Um urso em cima da cadeira. Letra C, a desk under the shelf. Uma mesa embaixo de uma prateleira. E letra D, two pictures on the wall. Duas imagens, dois quadros na parede. Então, o que você tem que observar é o que é singular, você vai completar com there is, e o que for plural, você vai completar com there are. Mas não se preocupe, nós vamos corrigir juntos.
Vamos conferir juntos então? Lembrou aqui do there is e do there are? Então, olha só. Se nós temos two beds, two vai ser is ou are? É plural, não é? Então, vai ficar there are two beds. Existem duas camas. Letra B. There is a teddy bear on a chair. Existe um ursinho na cadeira, em cima da cadeira. There is a desk under the shelf. Tem uma mesa ou uma carteira embaixo de uma prateleira. E letra D, there are two pictures on the wall. Existe duas figuras ou quadros na parede. Na verdade, existe muito mais, né? Mas a gente só detalhou aqui duas. Lembrando, pessoal, there is e there are, nós traduzimos aqui no Brasil como existe ou há, certo? Porém, esses verbos em português só são representados no singular. Quando estamos falando do inglês, eles são singular e plural. Por isso, eles são escritos de forma diferente. Então, o plural deles é o verbo there are. Singular, there is. Ok? Então, sempre é bom lembrar isso, tá? Que a tradução que nós fazemos para there is e there are é para nós compreendermos. Mas nós não temos esse verbo no plural aqui no Brasil. Agora, ouçam a leitura que a teacher vai fazer de mais um texto descritivo. Por que é para vocês ouvirem? Porque depois a gente vai fazer alguma coisa relacionada a esse texto. Então, acompanhe. Hi, my name is Victoria and I live in a house with my parents and my grandma. My house is not very big, but I love it. In this picture, you can see my bedroom. There is a bed, a wardrobe, two pillows, a lamp, a rug, and curtains. This is the favorite part of my house. Vejam só, então a Vitória descreveu uma parte da casa dela. Então, primeiro ela começa dizendo que ela mora em uma casa, que ela mora com os pais e com a avó, que a casa dela não é grande, mas ela ama muito essa casa. E aí ela diz, observe na figura, na foto, o meu quarto. E ela descreve o quarto. Tem uma cama, um guarda-roupa, 2 travesseiros, uma luminária, um tapete e a cortina. E que essa é a parte favorita da casa para ela, que é o quarto dela, ok? Por que a teacher mostrou esse texto? Porque, olha lá, agora vocês vão fazer uma atividade aí no caderno de vocês. Vocês vão descrever algum cômodo aí da sua casa, o que você mais gosta, assim como no texto anterior. Então, vocês vão poder se basear nesse texto anterior para vocês colocarem a informação do texto de vocês. Então, vocês vão dizer se vocês moram em uma casa, se vocês moram em um apartamento, bem direitinho, e aí vão detalhar um desses cômodos. O que vocês não podem deixar de fazer depois é mostrar esse texto para os seus colegas, para o seu professor de inglês, que ele vai ajudar vocês também a corrigir o texto caso seja necessário. E cada vez que você faz a troca com os seus colegas, você aprende mais e mais da língua inglesa. Ok, pessoal? O que nós estudamos então nessa aula? Nós aprendemos a produzir textos curtos em língua inglesa. Também descrevemos fotografias, que foi o quarto da Anne Frank, que foi agora essa última foto, né, que a menina mostrou o quarto dela, e também descrevemos esses ambientes.
Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.